A consultoria de risco político Eurásia divulgou um relatório com os principais riscos, 10 grandes riscos para o planeta Terra em 2026. Quais são esses pontos? Nós temos aqui na tela. A revolução política dos Estados Unidos é citado como risco primeiro ali, the number one, que é o que está acontecendo com o governo Donald Trump e a maneira com que Trump tem agido politicamente. O segundo risco é a corrida dos elétrons, a briga entre China, Estados Unidos, europeus, pelas tecnologias relacionadas às baterias, à eletrificação, esse mundo descarbonizado. O terceiro é a doutrina Monroe, que é a mistura de Monroe com Donald Trump, é o jeito Trump de agir. Quarto risco, a Europa sitiada, que é a situação de vários países europeus que estão diante de eleições e muitas dúvidas sobre o cenário interno na política. O quinto risco citado é a segunda frente russa, para além da Ucrânia. A Rússia também tem atacado a OTAN como instituição. A lista continua com o capitalismo estatal, capitalismo de Estado nos Estados Unidos, já que a presença do Estado com Donald Trump tem aumentado, querendo ou não. Depois, o sétimo risco é a deflação na China e as dúvidas sobre a economia chinesa. Também há dúvidas sobre a inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial na economia, na atividade econômica, nos setores e também no bolso do investidor, porque o investidor parece ter uma expectativa diferente do que a realidade tem se mostrado. Além da área de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, que está meio zumbi diante da guerra comercial de Donald Trump. E, para terminar, um risco que há muito tempo assombra o planeta e que é uma realidade na Grande São Paulo, que é o risco da falta de água. São 10 grandes riscos globais e que, de alguma maneira, nos afetam também. Para detalhar e analisar esse relatório, eu converso agora com o diretor executivo do Eurasia Group, Christopher Garman. Christopher, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Money, Chris. Desses 10 riscos, qual te parecem os piores do ponto de vista econômico? Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês e os telespectadores da CNN. Talvez uma maneira de colocar, eu talvez não respondendo essa pergunta direta, mas vou chegar lá, é também destacar o que nós não estamos tão preocupados. Eu acho que a gente pega a nossa lista, é importante chamar a atenção que não estamos preocupados em 2026 com uma crise diplomática e política entre os Estados Unidos e a China. Nós estamos vendo uma certa normalização da relação entre as duas superpotências, que era diferente no início do ano passado, e estamos menos preocupados com o tamanho da incerteza com o comércio global, dado que as principais medidas tarifárias do governo Trump já foram implementadas. Então, se você pega incerteza do comércio global e um potencial conflito entre as duas principais potências, nós entramos em 2026 com esses riscos de cauda nessas duas áreas menores. E, ao mesmo tempo, também não colocamos o Oriente Médio nessa lista, que era diferente quando a gente iniciou no ano passado, né? Com enfraquecimento do Irã, o risco de algum evento que possa levar a um aumento de preço do petróleo também é menor. Então veja que quando a gente olha nessa lista que a gente colocou, tem várias coisas que nos preocupam. Nem todos vão impactar preço de ativos em 2026. Mas eu diria que a combinação que mais nos preocupa, e eu diria que é interligado com 3 dos nossos 10 riscos, é a combinação de um presidente Donald Trump entrando em 2026 politicamente mais enfraquecido, né? A gente viu que os índices de aprovação dele sofreram com aumento de custo de vida, a aprovação popular dele caiu para uma média de 41, 42% percentuais. Ele tem eleições nos Estados Unidos agora em novembro, né? Chamado as eleições do meio do termo, onde provavelmente vai perder a maioria no Congresso, mas ao mesmo tempo nós temos um presidente que se sentindo muito empoderado com vitórias na política externa, seja no Irã, seja na Venezuela, e também um presidente que enxerga que o governo dele é um governo revolucionário, né? Esse é um pouco o termo que a gente usou
no primeiro risco global. Então, e eu até diria, isso não é um termo que nós na Eurásia inventamos. Se você conversa com o entorno do presidente Trump e até mesmo o Steve Bannon, eles descrevem o projeto do governo como sendo uma revolução para tentar minar a cooptação do Estado por forças progressistas. Então, nós temos um presidente que entra no segundo mandato se sentindo muito mais confiante de si mesmo e muito mais disposto a tentar remoldar a política para tentar evitar essa cooptação. Então, isso acaba impactando várias frentes. No lado doméstico, que é o nosso primeiro risco global, eu diria que vai ser um ano onde as instituições vão ser tensionadas. Nós achamos que essa chamada revolução provavelmente não vai ser bem sucedida, porque um presidente mais enfraquecido, ele já está vendo resistência nos tribunais, ele está vendo resistência em outras áreas, deve perder a maioria no Congresso, mas a tentativa de remoldar a política americana aumenta tensões internas, pode diminuir a institucionalidade de alguns órgãos da burocracia federal, e isso gera uma repercussão preocupante olhando para frente. Então, eu diria que o esforço de um governo que se vê como revolucionário, a gente tem que pensar essas consequências, não é? E dois, eu diria que quando a gente pega o lado de capitalismo de Estado ou do lado doméstico americano, também é em função de um presidente que se sentindo empoderado e ao mesmo tempo está se enfraquecendo, né? E a gente vê que esse risco que a gente colocou aqui, não é, como, não é, acho que foi o sexto risco global nosso, a gente está vendo manifestações nessa última semana. Uma investigação do sistema de justiça contra o chairman Powell, que não deve prevalecer. Foi um ataque ao Banco Central, né, que está tendo uma defesa do Federal Reserve, então, mas ainda assim, isso gera preocupação sobre a institucionalidade da política monetária americana, tende a levar a um enfraquecimento do dólar por causa disso. Nós temos também propostas de controlar juros de cartão de crédito. Nós temos propostas de intervir no mercado imobiliário para tentar baratear preço para consumidor. Nós temos um governo americano mais disposto a assumir controle de alguns setores, né, que a gente já viu também em 2025. Então, é um ativismo do lado econômico que pode minar confiança em certos setores. Então, veja, é também derivado de um presidente mais enfraquecido, mas uma sensação de empoderamento muito grande, né? A gente pega a doutrina Monroe, idem, né? A gente viu a operação na Venezuela muito bem sucedida, é um governo muito focado na região, e também podemos ter mais ações. Para o mercado, Fernando, não é necessariamente ruim, né, que você possa ter governos mais alinhados com os Estados Unidos. O setor privado pode enxergar isso de bons olhos, em alguns casos. Mas eu só diria que esse ativismo da política externa pode ser maior, pode gerar risco de cauda no México, se fazer uma intervenção contra os cartéis sem a aprovação da Claudia Sheinbaum. É um risco pequeno, mas é uma coisa que a gente está de olho. Idem na Colômbia. Então, eu diria que parte desses riscos são tendências que talvez não impactam o mercado, mas tem riscos de cauda que a gente está mais de olho em cada um deles. E você pega o lado superando o leto-estado, eu acho que é mais... Nós temos uma competição global entre a China e os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão apostando em petróleo, né, e fossil fuels, e a China está apostando em tecnologias de energia renovável. Então, se você tem uma competição dos Estados Unidos e China, e cada estado está fazendo apostas muito distintas, é claro que talvez para países como o Brasil, que talvez adaptam tecnologias chinesas em alguns setores estratégicos, lá na frente pode ser um problema se os Estados Unidos está querendo colocar restrições. O Brasil, eu acho que está bem posicionado nesse novo mundo de conflito geopolítico, porque temos ativos muito valiosos, né? Não é por acaso que a Casa Branca está tentando normalizar a relação com o Brasil. Temos minerais críticos e terras raras. Temos acesso com a China. A Europa quis fechar um acordo com o Mercosul, com os Estados Unidos, porque estão preocupados com segurança energética alimentar. Então veja que o Brasil, eu acho que está nesse mundo que a gente está descrevendo, por ser uma potência média no sul global, não está tão mal posicionado. Mas eu destacando um pouco isso. E por último, eu só diria, olhando na Europa, né? Nós temos um ambiente de opinião pública que está corroendo, uma falta de confiança com o sistema.
o centro político tem se segurado, mas a gente vê 2026 como movimento onde lideranças na França, no Reino Unido e na Alemanha podem estar enfraquecidas com esse novo populismo, seja da direita ou da esquerda. Então isso, assim, a opinião pública na Europa nos preocupa de um lado e também nos preocupa a nova fase da guerra da Ucrânia, onde a Rússia vai tentar utilizar meios de ataque cibernético, ataques de drones, para tentar, né, aumentar o nível de tensão com a OTAN, tentando não gerar um conflito armado, mas os riscos de cauda aí estão um pouco maiores. Então eu tentei dar uma pincelada um pouco mais ampla nas principais preocupações. Eu só diria aqui para os telespectadores, alguns dos nossos riscos não têm impacto de mercado de imediato, mas são tendências que nos preocupam e tem risco de cauda embutido em algum deles. Christopher, essa sua análise é absolutamente fascinante, especialmente pensando como a figura de Donald Trump, a pessoa Donald Trump, acaba tendo influência em muitos destes riscos de 2026. E se de fato se confirmar esse cenário de algum enfraquecimento político interno da figura de Trump e seu suporte político, qual pode ser a reação dele? Eu sei que a cabeça dele é insondável, mas podemos esperar um radicalismo de Donald Trump em reação? Ou será que ele se guarda e passa a ser um pouco mais discreto? A gente acha que ele dobra a aposta, Fernando. Acho que essa é um pouco a nossa expectativa. Eu diria que um presidente Trump, ele enxerga que ele não tem muito tempo, ele tem muita pressa, urgência, ele tem um projeto ambicioso como eu coloquei, não é, de você eliminar a cooptação do Estado americano por forças progressistas. Então, no fundo, eles se enxergam como um movimento democrático, que o Estado foi cooptado, que diminuiu a eficácia da democracia americana. Então, nós temos um grau de fricção institucional. Muitos deles vão acabar sendo decididos pelos tribunais e a Suprema Corte americana, onde é um governo que está testando os limites do poder executivo, mas a nossa aposta é que, na medida que ele se enfraquece, essa tendência se exacerba. E se ele está mais enfraquecido, eu diria, propostas populistas como limite de juros sobre cartão de crédito, ataque ao Banco Central, esse é o tipo de coisa que começa a aparecer. Agora, mas o outro lado da moeda é se o presidente Trump está mais enfraquecido, né, politicamente, e senadores republicanos enxergam que eles estão com vulnerabilidade nas suas bases eleitorais, aí a gente começa a ter fricção dentro da base do Trump, da base republicana do Trump no Congresso. A gente viu, por exemplo, que um senador republicano influente no Comitê Financeiro e Bancário criticou a postura da investigação sobre o Jeremy Powell, o chefe do Banco Central americano. Então a gente vê alguns sinais que talvez próprios republicanos estão um pouco preocupados com as eleições que estão chegando em novembro. Então, por isso que a gente coloca que é um governo se vê revolucionário, estão tentando fazer um projeto ambicioso. A analogia que a gente fez é com Franklin Delano Roosevelt. Então, tem outros episódios na história americana que houve períodos de o executivo tentando expandir as suas prerrogativas. A gente não temos uma aposta firme no resultado, então essa tendência é que não vai ser plenamente bem sucedido, mas a tentativa vai gerar ruído. Mas achamos muito difícil ele se curvar, entrar na toca dele e desistir das ambições. Christopher, muito rapidamente, dá para esperar que a pauta, o olhar de Trump, que no primeiro ano foi muito focado na relação dos americanos com o mundo, passe a ser algo mais doméstico? Olha, eu acho que eles vão ter que focar muito na agenda de custo de vida. O grande calcanhar de Aquiles eleitoral para o presidente Trump é preços. Aliás, se a gente olha o calcanhar de Aquiles de vários governantes é custo de vida e inflação, não foi diferente no Brasil, né? A queda da aprovação do presidente Lula no primeiro semestre do ano passado foi aumento de preço de alimentos e conta de luz. Então, o Trump está sofrendo isso nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, Fernando, o fato que nós temos um presidente se sentindo imbuído de êxito na política externa, ele também
não vemos nenhum sinal de recuo da sua política externa. Veja o que está acontecendo no Irã. É claro que a Casa Branca saiu agora dando sinais que talvez uma investida no Irã é menos provável, mas eu diria que o fato que ele teve uma investida militar tão bem sucedida na Venezuela, não é, em termos de a própria operação militar foi muito bem sucedida e um novo regime, não é, o regime ainda chavista do Maduro, mas querendo trabalhar com o governo americano, eu acho que ele se sai. Opa, eu acho que eu tive grandes vitórias e também algumas vitórias na política externa, na visão da Casa Branca, pode tentar ajudar o apoio popular doméstico. Então, a gente está vendo um Trump muito ativo, né? É claro que a agenda doméstica tende a carregar mais, mas o lado externo, o que vai ter menos ativismo, eu diria, é o seguinte: é política tarifária, que entra num período de equilíbrio, e também uma relação com a China, onde a Casa Branca jogou pesado demais, se deram conta que os chineses têm um poder de barganha muito grande com terras raras e minerais críticos, e eles recuaram. Então, eu diria que a estratégia com a China é menos agressiva, o lado tarifário, idem, mas alguns focos de geopolítica, ser no Oriente Médio, ou até mesmo na América do Sul, América Latina, eu diria que Cuba é o que a gente está mais de olho. Fascinante, absolutamente fascinante esta conversa com Christopher Garman, diretor executivo do Eurasia Group. Se você que está nos assistindo tiver interesse, o relatório está lá, eurasiagroup.net. O documento é absolutamente fascinante. Cris, obrigado pela conversa, de verdade, conversa fascinante, e que bom tê-lo aqui no CNN Money para nos ajudar a entender o mundo. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite e boa noite para você, Fernando, e todos os telespectadores. Até logo.